Agora sim. Boa noite. Boa noite, Mariana. Tudo tranquilo? Tá Tudo conseguindo me tranquilo. ouvir? Tô ouvindo sim. Você consegue me ouvir? Uhum, perfeitamente. Só Pronto. colocar aqui no apoio. Só não consigo te ver. Não consegue me ver? Uhum. Deixa eu ver aqui. Pelo menos vai ter um barulhinho aqui da minha bebida. Ah, tá me vendo agora? Não. Mas, deixa eu ver. Não, não consigo. Tenta sair, entrar de novo. Deixa eu ver. Deixa eu enviar o convite aqui novamente. Tá conseguindo me ver agora? Não. Aparecia antes quando eu entro, mas tem problema não. Pode ficar tranquilo. Ah, aqui pra mim tá aparecendo você. Uhum. O pessoal tá começando a entrar aí. Pronto, pelo outro dia eu consegui. Agora eu botei no celular. As tecnologias Conseguiu? não são tão avançadas. Consegui. Ah, Eu pronto. achei que eu estava bem, tô apanhando um pouco. Nada. Hoje a nossa live vai ser para a gente falar sobre indicadores, né, de desempenho. Uhum. Eu vou começar falando, né, assim, de linhas gerais, qual é a ideia de hoje. E aí eu vou querer que você se apresente depois, para o pessoal que não lhe conhece. Mas, assim, a gente tem, né, como objetivo discutir indicadores de desempenho para pequenas, né, e médias empresas, com o intuito mesmo de trazer para o empresário aquela visão de quem é que está, né, pilotando o avião do empreendimento, Uhum. porque os indicadores de desempenho têm esse objetivo, né, de poder oferecer informações suficientes, né, para poder o pessoal tomar decisões, né, decidir que rumo, né, o negócio vai seguir. E aí, por isso, né, veio a ideia de te fazer esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu conheço, né, um pouquinho aí sobre o projeto do Ali, que ele discute justamente essa possibilidade do empresário poder trazer, né, para dentro da sua realidade esses indicadores de desempenho. Aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né, falasse aí um pouco sobre o projeto, sobre a questão dos indicadores de desempenho, o papel do Sebrae também para isso. Tranquilo. Muito obrigado, Maria. Agradeço o convite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuel, certo? Manuel Pedro de Oliveira Neto. Então, sou agente local de inovação, como a Mari falou. A gente se conheceu justamente nesse ciclo. Ela também foi agente e agora está como empresária, está como participante, atua das duas formas, tanto como agente local, como empresária agora, certo? O que acontece? Minha formação, eu sou engenheiro de produção, certo? Formado pela Federal do Espírito Santo. Tenho pós-graduação e especialização em gestão de pessoas, a parte de gestão, educação empresarial Uhum. e a parte de administração. O meu foco principal nessa questão, assim, eu acho que foi o meu grande convite, foi a gente poder falar sobre inovação, que é uma área, inovação e as políticas de indicadores, que acho que é o principal, certo? Essa parte de indicadores de desempenho, eu acho que é o que motiva todas as empresas a poder falar. E dentro do universo área, ao qual eu faço parte como agente bolsista no Sebrae, a gente é um facilitador, um provocador de inovação nas empresas. E eu acho que o indicador de desempenho, os indicadores, são um pontapé inicial, porque toda empresa ela quer crescer, ela tem metas, ela tem objetivos estratégicos mesmo, mas muitas vezes ela não sabe traçar um Uhum. caminho. E o indicador de desempenho é justamente isso. É cada passo a passo. É como se fosse assim, vamos supor que eu estou querendo fazer uma mudança de alimentação, quero atingir um certo objetivo, a massa corpórea, e aí não é só uma dieta da noite para o dia para fazer aquele milagre acontecer. É sim cada resultado, dia após dia e tudo. É cada treinamento, cada decisão que vai fazer que você consiga atingir essas metas, certo? Essas mudanças, para conseguir chegar ao resultado esperado.
O Sim. programa só para falar um pouquinho sobre o Sebrae e sobre o programa, ele tem três pilares, que é aumento do faturamento, redução de custo e melhoria da produtividade, certo? Que a gente quer que a produtividade é o principal indicador, é o que a gente mais vai falar na noite de hoje, que é justamente Uhum. o indicador onde a gente quer mensurar como as empresas elas podem crescer, porque produtividade é como uma marcha que acontece. A palavra é muito bonita, mas a ideia por trás é muito melhor. Produtividade é como a gente pode crescer fazendo mais, usando menos. Menos recurso, menos gasto, tendo essas menos atividades. Então, a gente pode crescer, alavancar o nosso negócio. Pode continuar, Mari. Sim. Sim, o projeto do Ali, eu fiz parte durante um tempo, né? E aí conheci e percebi que realmente poderia agregar para o meu negócio, né? E aí quem não conhece tem que buscar conhecer, né? Através do programa Brasil Mais Produtivo, não é isso? Isso. E tem outros projetos também, além do projeto do Ali, mas eu sinto que o projeto do Ali ele é uma porta para a gente compreender basicamente tudo que o Sebrae pode oferecer, né, para as micro e pequenas empresas, que muita gente não sabe, né? Aí às vezes tem empresário que não sabe às vezes qual o benefício que o Sebrae pode trazer, mas por exemplo a gente tem aí a gente descobriu através do Ali que tem parcerias com a prefeitura, né, com subsídio para participar de consultoria, de gestão financeira, de processos produtivos, né? E aí tem Não, esse vínculo. até um exemplo, não sei, foi semana passada. Semana passada nós tivemos um evento, parceria do Sebrae com o CDL, que foi uma palestra sobre a jornada de lucro, falando sobre essa Sim, jornada de lucro, essa atividade, como alavancar os ganhos financeiros e como o empresário contabilizar esses valores. E aí foi sorteado também, presenteado a 40 empresas que participaram da palestra, uma consultoria gratuita na área de precificação e controle financeiro. Então, sim. assim, existem várias parcerias entre o Sebrae e a questão, tanto as unidades, os órgãos corporativos também da cidade. O Uhum. programa Ali era o pontapé inicial. Durante esse período mesmo, eu Sim, já atendi a mais de 80 empresas e posso afirmar que a maioria delas às vezes conhece o Sebrae, mas tem um pouco de receio. Acha que o Sebrae só pode ser para empresa de grande porte, empresa que tem mais de 20 anos de mercado. E não, o Sebrae é para você que é MEI, para você que era MEI, virou ME, para você que, assim, que às vezes adquiriu um novo negócio, ou para você que está querendo empreender. Por exemplo, a gente está mesmo com um processo aberto agora, que é a questão do Empretec, que tem um curso focado em empreendedorismo. É voltado para as pessoas que querem empreender, certo? E às vezes querem tirar essa ideia do papel e ele não é empreendedor, ou quem já é empreendedor e quer alavancar o seu negócio. Por exemplo, eu tenho um empresário mesmo para participar, ele já tem um negócio, mas ele quer transformar em franquia. Ele quer montar um sistema de franchise, então ele quer expandir, alavancar cada vez mais. Então, a gente está com um programa agora, o Empretec, ele está com vagas até o final do mês, se eu não me engano, certo? Que aí a gente precisa justamente focar nessa veia empreendedora, poder desenvolver, para dar esse contato que quem quer entrar nesse mundo do empreendedorismo quer, é maravilhoso. sim. E aí a primeira pergunta, né, que vem do próprio projeto do Ali, por que ser mais produtivo, né? Eu lembro que na época das visitas que eu fiz, algumas empresas falaram assim, não, eu não quero crescer mais, porque senão eu não dou conta, né? E aí, o porquê, né? Que o pequeno empresário, o médio empresário, por que se tornar mais produtivo? Porque eu vejo que muitos se encontram em uma situação de gargalo mesmo, né? De não saber mais para onde ir, para onde crescer, não sabe se está tendo prejuízo, né? E aí, por que, né? Ser mais produtivo. O pontapé inicial que eu faço para a questão de por que ser mais produtivo, primeiro é perguntar o quão produtiva a empresa está. Porque, até em todas as abordagens, sempre falo de produtividade, é a capacidade da empresa, dos colaboradores, eles se pagarem, porque independente do seu cargo ou sua função hierárquica dentro da empresa, você gera um gasto, há um investimento da empresa com você, um gasto, a empresa onera fundos para poder ressarcir aquela pessoa. Então, produtividade é nada mais do que essa capacidade dos colaboradores, das pessoas, elas se pagarem e pagar o rateio de todos os custos envolvidos com a empresa. Então, ser mais produtivo para Sim, você otimizar isso, conseguir ganhar, começar a ganhar mais, aumentar os faturamentos, certo? E conseguir contribuir cada vez mais com o rateio de todos os custos.
Essa produtividade, ela é algo que é contínuo, que você cada vez precisa melhorar cada vez mais, ter mais oportunidades, certo? Uhum. Sim, sim. E assim, a gente iniciar, né, discutindo sobre essa questão dos indicadores. O que é, né, um indicador de desempenho? Porque às vezes os empresários acham que um indicador de desempenho são aquelas fórmulas contábeis que a gente faz de produtividade, de questão de alavancagem, de retorno, né, do investimento, mas o que são esses indicadores, né? De que forma que a gente pode trazer isso para a realidade, né, do pequeno e médio empresário? Então, indicador de desempenho, eu tem aqueles, vocês vão conhecer alguns mais, como KPI ou KPI, que é aquele Key Performance Indicator, que é indicador-chave. Mas para ser mais fácil a aprendizagem, o indicador de desempenho nada mais do que é um númerozinho, um parâmetro na empresa, que ele vai mostrar se a empresa está positiva ou se ela está negativa de acordo com um parâmetro. Por exemplo, o KPI que a gente mais acompanha, e às vezes a gente não sabia que era um KPI, é o faturamento. É o índice de faturamento, a soma da receita, ainda mais quando a gente vê no DRE, a gente vai ver lá receitas. Então, isso é um indicador, que vai mostrar. O indicador é um parâmetro que ele mostra uma realidade. Ele vai mostrar como é que está determinados fatores através dele. Porque Sim, ele só representa uma carga de trabalho, de atividades envolvidas. Por exemplo, quando a gente fala mesmo de indicador que é mais acompanhado, que é de faturamento e de custo, por exemplo, quando a gente fala de faturamento, ele mostra tudo. Ele vai mostrar que o pessoal do pós-venda está fazendo um trabalho excelente, o pessoal do time de vendas está fazendo a captação, a busca e a conversão das clientes. Ele vai mostrar que o pessoal de processo, de entrega, todas as atividades da empresa, elas estão se corroborando e está conseguindo finalizar. Então, assim, mostra que está tudo indo perfeitamente e está chegando até o cliente final e ele está fazendo a aquisição. Então, toda essa sim, cadeia produtiva, todos os processos estão acontecendo. Isso que esse indicador de receita ele vai te mostrar. E o indicador de custo é justamente a mesma coisa, vai te mostrar que toda essa parte do investimento, o que você está sendo necessário para poder investir para que toda a empresa funcione, está sendo realizado. Então, assim, esses indicadores sim. já tem muitas informações por trás, certo? Que isso aí, muitas vezes a gente pensa mesmo em indicador, aí ele já vai a ticket médio, ED, ele quer TNA, ele quer outros valores. Você falou mesmo assim, até quando você pega mesmo um demonstrativo de resultado do exercício, cada item ali, gasto fixo, gasto variável, eles são indicadores, eles representam uma gama de atividades através de um número. E o principal Sim. que a gente tem que fazer é fazer a leitura desses números, a gente fazer essa análise, o que esse indicador representa, como eu posso potencializar, o quanto esse indicador ele casa com meus objetivos empresariais. Porque muitas das vezes, empresário, assim, o que acontece muito, ele olha lá no indicador de faturamento, aí esse mês foi X, aí no outro mês caiu um pouquinho, no outro mês caindo. Ele fala assim, poxa, meu faturamento está caindo, e não faz nada. Então ele tem que acompanhar esse indicador, e aí ele vai numa estratificação, vai fazer uma análise, e às vezes dentro desse indicador de faturamento está caindo, você vai ver que tem outras questões. Aí você vê, às vezes, o ticket médio está caindo, às vezes você vê que o índice de devolução está aumentando, às vezes está tendo muita troca, substituição de produto, às vezes está tendo uma carteira menor de clientes. Então, assim, o indicador, ele explana e explica muita coisa. Então, vale muito a pena realmente você analisar a partir de cada indicador, porque dentro do indicador há uma gama de outros indicadores envolvidos. Sim, verdade. A Lorena entrou aí, a Lorena está participando do projeto, né? E a gente é Isso. colega aí desse ciclo. Eu vejo muito assim que a questão do indicador, a gente pode, inclusive, criar indicadores, né? Dentro da realidade de cada empresa. Às vezes o faturamento aumenta também, mas por outro lado eu posso ter um aumento dos meus gastos fixos, né? Que necessitaram para poder aumentar o faturamento. São relações que a gente precisa fazer, né? Às vezes o faturamento caiu, mas aí ao mesmo tempo a gente conseguiu enxugar os custos fixos. E isso justamente eu falo da realidade de quem está acompanhando em tempo real, né? Uhum. Consigo ver, né, se meus colaboradores estão produzindo, dando um retorno maior, até para remunerar melhor os colaboradores, porque colaboradores satisfeitos produzem melhor, produzem mais, né? Conseguem gerar um retorno melhor para a empresa. Então, a gente precisa aprender
a visualizar todo, como eu falei aqui no início, né, quem está tomando conta do voo, né? A gente visualiza um painel, né? O piloto do avião tem um painel onde ele vê ali todas as informações que ele precisa para poder traçar o voo e seguir o voo de acordo para onde ele quer ir. E aí, geralmente, tem empresários que não sabem onde quer chegar, né? E aí, para quem não sabe chegar, aquele velho ditado, qualquer caminho serve. Mas se eu sei onde eu quero chegar, eu vou conseguir utilizar aquele painel de indicadores para poder saber onde é que eu posso ajustar para chegar, né, aonde eu pretendo. Então, os indicadores, eles medem aí, né, o desempenho da viagem, né, Com até certeza. chegar ao percurso final, né? Percurso final que também futuramente a gente cria novos horizontes, novos projetos, né, para poder a gente vir alavancando os processos da empresa. E aí, né, sempre no pilar de ver onde pode reduzir os custos, aumentar o faturamento e ser mais produtivo, né? E aí, às vezes, a gente quer só reduzir os custos e não enxerga medidas que podem nos tornar mais produtivo. Nem Bom, sempre aumentar o faturamento tem a ver também com produtividade, né? E às vezes a empresa está aumentando o faturamento, mas os funcionários não estão tão produtivos. Isso lá na frente, a um médio prazo, a gente pode ter resultados negativos e vir a declinar aí o faturamento, né? com certeza. Não, perfeito. A sua analogia, ainda mais aquela questão daquele conto de Alice no País das Maravilhas, acho que é perfeito. Indica muito isso. É aquele momento onde ela está ali, ela está junto com o coelho, ela tem dois caminhos, e ela fica na dúvida qual caminho tomar, e o coelho sabiamente fala para ela, justamente, que se ela não sabe para aonde ela quer chegar, qualquer caminho importa. Então ela Sim, pode escolher qualquer coisa. A mesma coisa nessa viagem, nessa questão do crescimento. Se você não tem um objetivo estratégico, qual eu quero, muitos empresários mesmo dizem assim, eu quero ser o principal meu segmento de Santana. Não, eu quero aumentar meu faturamento, quero aumentar minha receita. Só que assim, você quer aumentar quanto e como? Quais são as metas que a gente vai acompanhar isso? Ou até mesmo a questão de redução. Então, você tem que ter esses indicadores, são esses caminhos para poder analisar. São esses números que a gente precisa avaliar um por um. sim. Então, assim, às vezes não é só pensando só nos indicadores atrelados a custo ou atrelados a faturamento. Às vezes, muitos indicadores, por exemplo, de conversão, às vezes, indicador de atendimento, que é o principal. Tem um indicador que eu falo muito nas vezes, que é o NPS, que hoje está sendo muito divulgado, né, Network Promoter, que ele nada mais do que é uma pergunta simples, mas tem um impacto gigantesco, que ela pergunta o quanto você indicaria a empresa X para um amigo, um colega. E aí a nota vai de 1 até 10, sendo que 9 e 10 é considerado como promotor. Significa que são aquelas pessoas que ela provavelmente vai fazer aquele boca a boca, que é o melhor marketing que tem. Ele vai indicar a sua empresa realmente para outras pessoas. Se ela dá nota 7 ou 8, aí é dado como neutro. Significa que possivelmente essa empresa não vai falar de você. Ele botou ali a nota, mas ele vai ficar neutro, ele não indicaria você para ninguém. E os notas de 1 até 6 é dado como detrator. São pessoas que eles prejudicariam a sua empresa. Realmente ele falaria, mas falaria de algo ruim, negativamente, que é aquele impacto mais negativo. Então, às vezes, também fazendo esse acompanhamento, avaliando o meu atendimento, a satisfação do meu cliente, eu também consigo garantir outros indicadores. Então, isso é muito importante. Então, tem KPIs ou indicadores de desempenho para todas as áreas, não só focados nessa. Lembrei agora, Mário, até uma situação que a gente tinha conversado sobre um empresário que ele estava com a questão de redução de custo, e foi aquela questão da aquela taxa de imposto, de acordo com a classificação fiscal dele. E aí, ele pesquisando na internet, ele verificou que se ele tivesse outra classificação, a tributação dele ia ser diferente. Então, assim, às Sim. vezes, até a questão de classificação já consegue reduzir bastante a questão do custo e melhora a questão do acompanhamento dos indicadores. Então, isso é Sim. muito, Tem, muito, muito importante. tem essa análise, né, sobre as atividades que a empresa pode conseguir uma redução. Também a classificação de seus produtos. Precisa ver se corretamente, né, está sendo feita para poder também saber se ele não está pagando mais imposto de acordo com a classificação incorreta, né? E aí, Uhum. quando você estava falando aí, eu lembrei, né, trazendo aqui para a minha realidade enquanto prestadora de serviço, é que o principal trabalho que a gente tem que fazer
é com os clientes que a gente já tem, né? Às vezes a gente quer buscar fora. E será que a gente tem uma política de manutenção, né, dos clientes que já existem? Uma forma de estar vendo qual é a necessidade do cliente que já tem ali na carteira para aumentar o índice de satisfação, né, e de indicação, né, para novos clientes. Uma questão também que, aproveitando e trazendo aqui, né, que a gente está implementando agora, é justamente fazer a análise do processo de atendimento, até para saber o custo de atendimento de cada um dos clientes, para a gente conseguir precificar da maneira correta, para a gente conseguir saber, né, a rentabilidade da empresa, qual é o retorno que está tendo ali. Porque, às vezes, ou pode estar cobrando um serviço que poderia ser um pouco mais em conta para aquilo que a gente já está oferecendo, ou agregar um valor a mais, já que aquele cliente poderia pagar um valor a mais por um serviço que ele achava que não precisava, mas que a gente, diante do feedback ali, a gente viu que ele precisava, né? E é uma das formas da gente ter esse feedback através de um indicador de desempenho, né? Que é justamente através de pesquisa de satisfação do cliente, através de mensuração também dos processos internos de atendimento, né? E aí eu queria, né, que você... Sim, pode falar. Isso. Um outro indicador que você pode usar, utilizando esse mesmo exemplo aí, é o TMA, que é aquele tempo médio de atendimento. Porque você sabe que o seu colaborador ele tem 8 horas por dia para poder atender os clientes. E, assim, então ele precisa ter e ainda mais se tem uma carteira grande de clientes. E se ele gastar muito tempo assim, atendimento, ele não vai conseguir cumprir aquela agenda, aquele objetivo. Então, TMA também é outro objetivo, também é outra meta que vai medir somente a produtividade dele. Você vai conseguir ver o quanto ele está sendo eficaz nas atividades dele. Sim, sim. Aí eu queria, assim, que vocês dessem alguns exemplos, né, para a gente de indicadores, como de lucratividade, de marketing, de processos. Quais são os indicadores aí que comumente, né, mais a gente usa? Como eu te falei, na questão de vendas, o principal indicador que a gente utiliza é mais aquele receita total, né, o faturamento. Sim. É o mais comum, muitos empresários eles medem e às vezes nem sabiam que acompanhavam esse indicador. Outro indicador que eu acho crucial é a questão do ticket médio, certo? O ticket médio ele pode ser simples, mas ele é muito bom para você verificar, porque existem duas estratégias para poder aumentar o seu faturamento. Ou você aumenta a quantidade de itens que você vende, comercializou durante um certo período, ou você pode aumentar a média das suas vendas. E aí você começa com estratégia de produto adicional, fazer um acréscimo financeiro, qualquer coisa que você consegue potencializar, e aí você consegue aumentar esse faturamento. Então, pequenas ações podem gerar grandes resultados, tá certo? Sim. E aí, outra coisa, analisando também nessa parte de vendas também, você pode começar a segmentar, você pode começar a botar metas por segmento de produtos, por nicho, certo? Você pode colocar até por forma de pagamento. Você começar a acompanhar quanto você tem por espécie, pagamento em espécie, pagamento via cartão, pagamento PIX e outras naturezas. Porque também isso condiz muito. Exemplo, tinha um empreendimento que eu atendi, ele foi fazer essa análise, aí ele foi ver que ele tinha um grande pagamento no cartão, principalmente no crédito. Eu falei, mas aí, se você for analisar, isso impacta no seu ciclo de reposição de estoque. Porque você está vendendo tanto a prazo que você não vai ter fluxo de caixa. Então é muito importante ele destrinchar todos os indicadores. Então, assim, esses são os principais. Na área de marketing, ainda mais agora trabalhando na parte de marketing digital, um dos principais que a gente está utilizando é justamente o ROI, que é aquela taxa de retorno, né? Que é justamente a quantidade de conversão, a quantidade de vendas que você fez dividido pela quantidade de valor que você investiu. Tem uns que a gente utiliza muito, que são taxas de clique, dependendo da atividade, que a gente mede engajamento. Então, analisar, porque, por exemplo, hoje a gente está investindo muito nas redes sociais, mas como é que eu faço, Manuel, para poder avaliar o quanto está sendo rentável? É eu pegar o valor realmente das vendas que foram realizadas pelo total investido. É eu pegar e começar a analisar, assim, tem um indicador que eu acho muito bom de engajamento, é a questão realmente de taxa de clique. O que é isso? Ele vai pegar a quantidade de impressões, quantidade de visualização de determinado material criativo na internet e vai dividir, vai pegar a quantidade de gente que interagiu, dividir pelo número de impressões totais. Então ele vai mostrar justamente, isso aí te mostra o quanto o seu criativo, quanto a sua imagem, ela está convertendo com os clientes. Ele está sendo atraído a clicar, ele poder
a, a adquirir determinado produto ou serviço. Então, existem números nessa área e é muito bom. É tanto que eu prefiro muito mais o marketing digital do que o marketing, o marketing mais físico, porque, por exemplo, o marketing digital você consegue números de tudo. Você consegue ver como é que foi todos os parâmetros. Então, assim, é bem bacana. Outra questão que a gente tem também é na parte de produção, que é a parte operacional. Por exemplo, questão simples é a questão de capital de giro. É um indicador muito importante. Tem algum empresário que não sabe nem calcular o capital de giro, que é justamente a quantidade de valor financeiro que a empresa precisa, desde o momento da compra até a reposição daquele certo produto. É todo esse giro, todo esse processo. É o Desde a venda, a ciclo recompra, tudo. operacional, né? Isso, todo esse ciclo operacional. E muitos deles operam como, Mari? Eu estava até conversando isso. Ela achou que era, eu somo tudo aqui que eu comprei, tudo que eu gasto, pronto. Isso aí é meu capital de giro. Falei, não, então, mas na verdade é pelo ciclo. Você vai pegar tudo desde o início, desde a primeira aquisição até a venda final. Tem que poder esse ciclo todo, a reposição dele, de todas as operações. Então, assim, a soma desse serviço é justamente esse capital de giro. Então, outro indicador. Tem outro indicador também, que é taxa de retrabalho, por exemplo. Muitas empresas não colocam taxa de retrabalho, índice de erro, quantidade de erros. Isso é muito importante, porque, querendo ou não, é perda, é melhoria operacional. Você tem que acompanhar isso. Eu estou tendo muita venda. Pô, mas você está tendo um retrabalho alto, está tendo prejuízo. Então, tem que analisar. Então, existem taxas, Sim. por exemplo, percentual de entrega, índice de satisfação, então, deformação. Então, tem vários indicadores que a gente pode utilizar na parte operacional. E da parte de atendimento ao cliente, é justamente o que eu falei, o NPS, né, que é o Net Store Promoter, que é o principal, que eu indico. Aí depois vem a questão, a gente pode usar o TMA, que é esse tempo médio de atendimento, aí pode colocar a taxa de novos clientes, aí pode botar índice de retenção de clientes. Semana passada eu estava conversando com um empresário mesmo, que ele colocou na base dele, tem 6 mil clientes. Mas você vende em média para quantos clientes? Para 300. Mas pô, você só vende para 5% da sua base. Então ele precisa fazer uma retroalimentação. Então, se ele for ver o percentual de clientes ativos dele ainda é muito baixo. De 6 mil clientes, você só tem 300. Você tem 5% ativo. Então, é um potencial muito grande para você explorar dentro da sua própria base. Entendeu? Eu Então, tem estava essas dando questões. uma olhadinha nisso hoje também, da minha base de clientes e quantos que eu tenho que me geram faturamento, né? E aí, realmente, às vezes a gente tem lá uma carteira de 200 clientes, mas que efetivamente a gente só recebe de 100, né? Só tem um retorno de 100. As outras, como é que a gente faz, né? Uma política aí de trazer esse cliente de volta, né? De saber se a empresa foi baixada, se mudou de atividade, o porquê que a pessoa sumiu, e aí trazer a importância do trabalho da gente para aquela empresa, né? E ele a gente mostrar para ele o valor que tem ali. E isso é importante, porque às vezes a gente tem uma base de clientes enorme, o que é que a gente faz com aquilo, né? É justamente, então, o indicador de desempenho, justamente, ele te ajuda para tomar decisões. Você vê muitas oportunidades. Então, assim, são parâmetros que você pode fazer tudo pela empresa. Você pode, provavelmente, alavancar, gerar grandes resultados. Sim, sim. E aí, qual é a realidade que você vê hoje, né? Enquanto você está aí atendendo essas micro e pequenas empresas, né? Dentro do projeto Então, do Ali. Você vê que muita gente usa esses indicadores, se criam novos indicadores. Como é que vem sendo essa dinâmica aí? Mari, meu sonho era que eles utilizassem, realmente fizessem esse acompanhamento, porque é muito importante. Infelizmente, hoje, a gente faz uma análise muito superficial, Sim, até mesmo da sua área. Muitos empresários esperam a lista da contabilidade para ele poder ter noção dos custos que ele teve, do faturamento que teve naquele exercício. Eles aguardam muitos dados, não analisam. Tem um empresário mesmo que a gente estava conversando, que é do ramo de alimentação, que os custos são muito oscilantes. Eu estava usando o exemplo para ele. Ele disse, então, você tem um preço padrão, porém seus custos variam. O ovo, essa semana, está de R$ 17, mas há 2 semanas atrás estava de R$ 30, a cartela de 30. Eu falei, e como é que você compensa? Como é que você acompanha isso? Como é que você vê se vai ter uma campanha para você agora mesmo, R$ 17, para ter uma política de desconto?
como questão, porque realmente agora o custo do produto, o CMV, né? O produto está bem menor. Eu falei, e aí, como é que você analisa isso? E eram fatores que ele não sabia. Ele não estava acompanhando. Ele acompanha o todo, dentro do exercício, ele acompanha Sim. dentro do período, mas não faz essa análise de fundo. Infelizmente, assim, são poucos empresários que eles adentram nessa parte, eles acompanham, utilizam o próprio sistema. Porque, por exemplo, hoje, uma coisa que é muito bonita é que vários mostram o sistema, tem aqueles dashboards, aqueles gráficos lindos, maravilhosos lá. Só que, assim, o que esse gráfico quer dizer para você? O que eu tomaria de decisão analisando ele? Então, a importância de analisar o indicador é justamente isso. É você destrinchar ele para poder gerar essa inteligência, gerar para poder ver aonde é que eu posso ter mais oportunidades, aonde eu posso estar evoluindo, fazer essas comparações e até às vezes comparação também com concorrente. Então, assim, eu preciso fazer essas análises. E, Sim. infelizmente, a gente ainda está pecando um pouco, mas o Ali está Sim. conseguindo contribuir e aos poucos a gente está vendo que as poucas empresas, porque também no âmbito empresarial, são muitos pratos para equilibrar. Não é fácil, são muitas questões, são muitas decisões. Às vezes tem empresário mesmo que tem muita sobrecarga em cima de si. Então eu entendo Sim. perfeitamente que essa parte dessa análise de BI, essa parte de business inteligência, é mais complicada. Porque também Sim. lembrar que a gente tem dois tipos é, de empreendedor, né? Tem aquele empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Tem aquele por oportunidade que ele viu o mercado, ele viu o potencial e ele falou assim, não, pronto, eu vou investir naquilo, é aquilo ali que está tendo, então, pronto, ele viu uma oportunidade e investiu. Agora, a grande parte dos nossos empresários, eles são por necessidade. Eles Sim. são porque eles já atuavam na área e o cara montou a dele, ou ele precisava realmente, ele tem filho, tem família, precisa se manter, e é o que ele sabe fazer, ele instituiu a empresa dele. Sim. Então, assim, ele sabe muito a parte operacional, só que a parte tática e estratégica, infelizmente, ainda está ainda mais devagar. Mas a gente está Sim. realmente ajudando e acredito que aos poucos está sendo desenvolvido essa área. Hoje a gente já Sim. consegue fazer essa leitura, realmente essa análise. Quando você pergunta para um empresário mesmo a questão de custo, quais oportunidades, onde ele sabe, ele é a primeira pessoa a saber onde tem que cortar, o que tem que fazer para poder reduzir esse custo. Às vezes o faturamento é a mesma coisa, também ele já sabe algumas oportunidades. Mas ainda ele não tem Sim. esses números, esses parâmetros nas mãos. Então, acho que o principal ganho que eles podem ter é justamente esse. É você começar a enxergar esses números buscando oportunidade. Aonde eu posso atuar, onde eu posso analisar mais informações, onde eu posso crescer. O que esses É. meus números me informam? Como o Abderman falou aqui, né? MTB Bahia FCA, falando sobre o controle do fluxo de caixa, que eu acho que é um relatório essencial que todo pequeno empresário precisa acompanhar. O fluxo de caixa diário e o fluxo de caixa projetado. Porque a gente, trabalhando, por exemplo, com uma hipótese de empresas que têm cartão de crédito, né? Não aquelas que fazem antecipação, porque a maioria hoje faz antecipação de cartão de crédito. Mas ela vai ter Verdade. uma projeção, né, dos seus recebíveis. Essa projeção dos seus recebíveis, eu preciso fazer esse acompanhamento junto com as despesas projetadas que eu vou ter, né? E ele precisa ter esse controle, justamente para conseguir fazer um planejamento, né? Um planejamento financeiro, um planejamento operacional. E o fluxo de caixa é uma base que é o mínimo, né, que a gente pode ter de relatório. E de que forma que a gente pode ter esse relatório? Aí entra a importância de um bom software de gestão, um ERP, que hoje em dia existem ERPs até para MEI, né, que tem uma facilidade maior de manuseio através de um celular, através de um notebook, não precisa de um computador, né, com um porte muito grande. E aí eu preciso de quê? Alimentar o meu sistema com informações, para que eu possa ter esses indicadores, para que eu possa ter um fluxo de caixa, para que eu possa ter uma DRE, por simples que seja, né, que é uma demonstração do resultado do exercício, onde basicamente vai ter o meu faturamento e os meus custos e as despesas daquele período, para eu conseguir entender, né, se eu tive um resultado positivo naquele período. E isso aí vai para a realidade de qualquer empresa, né? Seja prestadora de serviço, seja comércio e seja indústria. Aí a gente estava falando aí sobre os concorrentes, a análise dos concorrentes. Eu vejo que muito hoje em dia o empresário toma como base hoje em dia o mercado lá fora.
o seu concorrente, como que o concorrente está se comportando. Eu uso como métrica o resultado do meu concorrente. Porém, eu preciso ver o local onde eu estou inserida, né? A análise de mercado local. Os meus custos, às vezes, não são os mesmos custos do meu concorrente. A gente precisa fazer essa análise dentro de um cenário interno para depois fazer essa análise do externo, né? E aí, às vezes, a gente bota o preço pelo preço do outro. E aí, ou eu estou tomando prejuízo, ou eu estou superfaturando. Eu não estou me tornando uma empresa competitiva dentro do mercado, né? E aí eu vejo muito isso, que a métrica de muitos empresários é o resultado do concorrente, né? Uhum. Essa parte eu acho muito importante, essa questão de a gente ter indicadores e acompanhar as atividades do concorrente. Até para a gente poder ter análise de indicador de desempenho, para a gente poder, às vezes, o concorrente não precisa analisar o concorrente realmente ali do meu lado, que ele está porta a porta comigo. Às vezes, as próprias associações, como o Sebrae, como o CDL, como algumas associações assim, de cada região, cada segmento específico, elas contribuem em materiais e tabelas justamente para auxiliar nessa precificação, certo? Para poder ter esses variáveis, esses custos, certo? Ter os valores médios de preço de venda, mas também você precisa ter muito válido isso que você falou, os seus custos internos. Porque ninguém paga o mesmo aluguel, ninguém paga os mesmos salários. Sim. Então tem que ter essas práticas e começar a analisar. Tinha um indicador que a gente utilizava, e eu utilizava em outra empresa, que era de vestuário, em shopping center, que era a gente contava a quantidade de sacola. A gente ficava olhando quantos clientes saíam com sacola dentro da loja. Era um indicador, de bem que era bem arcaico dentro do trato, mas já era um indicador para a gente poder fazer uma análise comparativa, como estava a nossa empresa, nosso desempenho em vendas, comparado ao meu concorrente que está na mesma, a gente estava na mesma unidade, no mesmo shopping center. Então, às vezes, a gente pode ter uma análise, não só a precificação é um item, mas a gama de serviço, você consegue ter outros indicadores para você começar a ter. Pode utilizar as próprias redes sociais também para poder verificar como é que é a interação, o engajamento, a resposta do público a esse concorrente. Eu consigo também fazer assim, comparação, essa análise. Outra coisa, mas foi muito importante, foi a questão do RP, do sistema de gestão, que é crucial que você alimente ele. Infelizmente, a gente tem essa questão que a gente utiliza, antigamente a gente tinha um MRP, que era programa focado com manufatura, focado só em movimento de estoque. Depois disso, a gente começou a utilizar o sistema do RP, mas só como operador para emissão de nota fiscal, por causa de obrigação fiscal. E aí, a gente está deixando o lado operacional, o lado de gestão, para ficar só com essa questão de, eu utilizo para controlar o estoque, eu utilizo para poder lançar produto, eu utilizo para dar entrada de IMF. E não é isso. Esse seu sistema de formação é muito robusto. Independe de qual ele seja, até o próprio Sebrae mesmo tem um que é gratuito, tanto para ME quanto MEI e EPP, que é o Market App. Certo? Queria fazer toda essa noção para te ajudar, para que você consiga ter métricas e parâmetros para poder acompanhar o desenvolvimento da empresa. Para você ter esses indicadores de desempenho. Porque quanto mais alimentado o sistema está, mais informação ele vai te passar. Sim. Então, infelizmente, a gente acaba pecando muito utilizando o sistema como só um emissor de nota fiscal ou só um controlador de estoque. Sim. E ele faz muito mais do que isso. Ele vai fazer toda essa análise, toda essa estratégia, ele te dá essa capacidade de você analisar a partir dos dados. Sim. Seja questão de carteira de ativos, seja o que for. Então, você tomar mais estratégia, você começa a ver como é que está o histórico de toda a empresa mês a mês. Não é só esse cumprimento fiscal, certo? Sim. É importante. Então, voltando para essa parte de análise de concorrentes, é crucial você começar a analisar, não só com os comparativos ali, porta a porta, mas os comparativos de mercado, seguido pelos órgãos de segmento, de representação. Com certeza, qualquer associação de determinado segmento, ele vai ter essas famílias, vai ter esses valores médios, para que você começar a verificar, fazer esse comparativo do seu preço com o preço de lá. Sim. Porque, querendo ou não, assim, os seus fornecedores, eles têm um custo de produção muito similar. Então, os preços não vão variar tanto, mas os custos não. Os custos variam bastante. Dependendo da sua locação, dependendo de tudo, há os custos envolvidos, então são bem parecidos. Então, as análises têm que ser cruciais. Muito importante fazer essa análise. O poder de compra também, né? Às vezes, eu vou entrar, vamos supor, aqui no ramo de papelaria. E aí,
meu concorrente também do ramo de papelaria, no mesmo bairro. Ele já tem um tempo maior de mercado, ele já tem um poder de compra maior com o fornecedor. Logo, ele vai ter mais prazo para pagamento, ele vai ter custos menores porque ele vai ter uma capacidade de comprar mais mercadoria, estocar mais mercadoria. Então, são métricas diferentes, né? Isso. E aí, você falou aí sobre essa análise de mercado. Eu queria compartilhar, né, algumas ferramentas que eu descobri que o Sebrae tem, que eu não sabia, particularmente não sabia. Uma que a gente tem lá no Sebrae um portal onde eu posso colocar o bairro que eu quero abrir o meu negócio e ele vai me dizer qual é a tendência de segmentos ali naquele bairro. Ou então, se eu disser qual é o segmento que eu quero ir, ele vai me indicar qual é o local melhor, mais ideal para eu instalar o meu estabelecimento, me dando justamente aquela capacidade de competir dentro do mercado, né? E aí vamos Uhum. supor, se eu estou dentro de um bairro aqui mais periférico, vamos para o Papagaio, né, que é onde eu moro, a gente vai ter uma concentração maior de mercadinhos, pequenas farmácias, pequenos mercadinhos. Aí já vai ver que não tem, por exemplo, uma quantidade grande de escolas, não vai ter uma quantidade grande de clínicas. Então, será que não é um local ideal onde eu posso colocar um curso, uma escola de cursos profissionalizantes, ou uma creche, ou um atendimento pedagógico? É tudo isso aí, né? Eu lembro que eu vi essa ferramenta. Uma outra ferramenta também que eu achei bem importante, né? Quando a gente falou sobre cartão de crédito, a gente tem. A Lorena falou aqui da Kumon Fraga Maia. Sim, eu até sei onde é a Kumon Fraga Maia. Fica pertinho daqui. Mas a questão do cartão de crédito. Tem uma ferramenta também onde a gente pode, né, cadastrar lá e ver qual é a maquineta que pode estar mais vantajosa para o meu faturamento, para o meu segmento. O Sebrae ele tem ali essa possibilidade da gente ver isso também. E aí, às vezes, né, falando aí sobre cartão de crédito, o empresário está pagando muito mais de taxa de cartão, né, tentando ter um capital de giro, tentando montar seu capital de giro através disso aí, do que ele chegar em uma instituição bancária, né, e adquirir um empréstimo para capital de giro com uma taxa muito menor e eu correr aí dessas taxas de antecipação de cartão de crédito. Então, às vezes, a gente está querendo ter um capital de giro e tem outras estratégias, né? Talvez até enxugar alguns gastos, alguns custos, já me dá uma possibilidade de gerenciar melhor financeiramente. Então, assim, o Sebrae, ele traz toda essa parceria, né? Para o pequeno empresário Uhum. poder crescer, para poder conseguir tomar melhores decisões. E o projeto do Ali, eu sinto que ele abre a mente da gente para muita coisa. Às vezes, muitos empresários podem entrar achando que vão encontrar a resposta para o problema, mas não é. Vai estimular você a encontrar a resposta para o seu problema. Eu vejo muito que é uma chuva de ideias, né, na busca de soluções. E aí, né, o Manuel conhece essas ferramentas que o Sebrae hoje traz para as micro e pequenas empresas, como forma de amparar, seja Uhum. financeiramente, seja operacionalmente, seja através do marketing. Eu fiz aí recentemente aquela mentoria de marketing, né? Que eu, se não me engano, ela está dentro do Emprateco também, né? Aquela consultoria de marketing que a gente faz, teve um grupo que eu participei, acho que foi mês passado. E aí, assim, a gente tem todas essas ferramentas. Tem também, me lembro o nome daquele projeto que é uma imersão, né? Acho que você até mandou no grupo pra É o gente. Sebrae Tech. O Sebrae Tech. Sebrae Tech, né? Que é uma Isso. semana aí onde a gente fica Ah, imerso. não. Esse é Empretec. Esse é Empretec. Esse é Empretec. É o Empretec, né? Onde a gente fica Isso. imerso aí para poder a gente desenvolver o nosso espírito empreendedor, né? E descobrir aí o que, é que a gente tem de melhor. Então, o Sebrae ele tem várias possibilidades aí da gente ajudar a crescer. E por isso que eu, enquanto empresária, procurei também como forma de encontrar aí, e já estou aí nessa chuva de ideias, encontrando soluções, propondo melhorias,
né? Tanto na parte tecnológica quanto na parte de marketing, né? Um indicador que eu uso, por exemplo, também na questão do marketing é o posicionamento no Google, né? O meu escritório hoje ele está na primeira página do Google, na busca orgânica, e em contabilidades em Feira de Santana, por exemplo. É um indicador, né? De eu Com conseguir certeza. saber. E aí o pessoal do marketing me dá aquelas informações da quantidade de cliques, de quem entrou no site, né? Quantas vezes visitou o site, e o desempenho, né? Também quem procurou, né? No Google, quem fez contato com a gente através do site. E o marketing, justamente, ajuda a gente a ter essas informações, né? Uhum. Não, isso aí eu acho crucial. Essa ferramenta, por exemplo, essas ferramentas de análise, Mário, Estou te ouvindo. tá. Isso. Essas ferramentas de análise, elas fazem parte daquela gama do estudo de viabilidade econômica e viabilidade técnica quando você decide montar um empreendimento. Porque às vezes tem vários meios para você começar a analisar. Outras questões também é o Canva. Não é o Canva aquele aplicativo de Uhum. criar, gerar imagens, mas é o Canva, tem um método Canva, que é para você fazer o plano de negócio. Você começar a fazer todo o planejamento de fornecedor, toda a cadeia estruturada do seu negócio, toda essa cadeia de valor, fornecedor, cliente, questão que assim, você começa a fazer toda essa análise, certo? Toda essa cadeia de valor, tem o Canva. Existe outro método também muito famoso que você vai ter, tem um seu próprio website no portfólio, que é o da matriz FOFA ou da matriz SWOT, que é essa análise SWOT, que é para você fazer a análise dos pontos fortes da sua empresa, os pontos fracos, que são os pontos a melhorar, a questão das oportunidades que você vê dentro do seu próprio segmento e a questão das ameaças. E a gente faz essa análise também dentro do programa Ali com as empresas. Então, assim, existem várias ferramentas para você começar a verificar como é que está o caminho da sua empresa comparando a outras, porque essa questão de comparação, ela é extremamente normal. Existe uma técnica chamada benchmarking, que é nada mais do que é você avaliar como uma outra empresa de um mesmo segmento ela atua, e eu replicar essas técnicas na minha, adaptando a minha realidade, certo? Porque justamente você precisa crescer. E por que não crescer com as melhores práticas, em que os grandes Sim, fazem? sim, Então isso é muito importante, você fazer, tomar decisões de análise com base justamente nessas informações. sim. Eu lembro de um caso de uma empresa de lanchonete, né? Que era uma lanchonete numa rodovia. E aí eu lembro que eu trouxe para eles a realidade do McDonald's, né? E aí, assim, demorou um pouco para eles visualizarem de que eles podiam pegar, né, exemplos da parte de processos internos do McDonald's. No McDonald's, eles têm um esquema de rodízio, onde os funcionários, eles não ficam sempre na mesma função. Todo mundo tem que saber fazer um pouco de cada coisa, desde a parte da limpeza até a parte de despachar o pedido, né? A questão também do esquema para agilidade no atendimento, né? De como receber o pedido, como processar o pedido e entregar a experiência que o cliente vai ter ali do pedido até a entrega. Então, a gente pode sim tomar como base, né, uma empresa muito maior e uma realidade um pouco diferente, mas que são exemplos, né, de Uhum. processos. Hoje também, assim, trazendo aqui para o escritório de contabilidade, eu observo muito a tendência dos meus colegas em questão de investimento em tecnologia, como é que é feito o processo de atendimento, como é que é feito o processo de recepção das informações dos dados do cliente, o tratamento desses dados, se a gente, uma forma de, por exemplo, diminuir o retrabalho, né, que a gente sabe que escritório de contabilidade o que mais tem é retrabalho, e como a gente diminuir isso daí. E tudo passa por um processo de conscientização. Às vezes é um trabalho de formiguinha, né? Começa com esses dias eu vi em algum vídeo, acho que foi o contador Pedro Nery, ele falando, gente, pega primeiro um cliente, faz dar muito certo aquele processo com aquele cliente e replica para os demais, né? E aí a gente quer, por exemplo, propor uma melhoria no atendimento, vamos começar aqui por esse cliente, ou então, por exemplo, eu quero implementar
o processo de entrega de dashboards, né? Pelo BI, por exemplo. Aí eu vou produzir aqueles dashboards. Eu posso ver a experiência de um primeiro cliente. Vou fazer o tratamento daquelas informações e ver como é que o cliente vai aceitar, né? Recepcionar. Deu certo, vou replicar para todos, né? Como a Lorena falou aí, processo é vida, né? E aí a gente vai ver lá no projeto do Ali a questão da prototipação, né? De algo novo dentro da empresa, seja processo, seja produto. E eu lembro muito que essa questão da prototipação nada mais é do que a gente colocar em prática uma ideia até fazer ela dar certo, né? Deu errado aqui, a gente precisa ajustar alguma coisa e ajusta e continua, né? Não pode só ficar no feeling, na mente, né? No que eu acho que vai dar certo sem eu fazer os testes e realmente fazer acontecer. Até nesse próximo encontro mesmo com vocês, que está no ciclo, a Lorena também vai participar, a gente tem essa oficina de prototipagem justamente por isso. A gente tem vários problemas ou oportunidades, né, de melhoria dentro da organização, e aí o que a gente vai fazer agora é justamente buscar solucionar esse problema. Só que antes da gente gerar essa solução, a gente vai montar um protótipo, que por mais que o nome seja um pouco robótico, parece protótipo, parece que é robô, mas na verdade a gente vai testar, a gente vai fazer de uma maneira escalável, como replicável, uma solução. E se der certo realmente, aí sim pode chamar de solução daquele problema. Mas inicialmente é um protótipo, por isso que a gente utiliza justamente esse nome, que é excelente essa parte. Até aproveitando aí da Lorena, a gente falar dos processos é vida, e realmente, até conversando, logo no Comum tem um processo fantástico, é tanto consolidado há mais de 30 anos aí, já tem muito tempo de mercado, sobre o processo. E é nítido, principalmente a comprovação, a parte do processo de matemática. Eu lembro mesmo, vários colegas durante a faculdade também, que tinham uma facilidade maior na área de cálculo, na área de engenharia, justamente por ter passado vários processos. Porque cada dia ali, você faz a atividade mnemônica, mas você vai suprir todas as necessidades que você precisa poder aprender ou dominar a área da matemática, por exemplo. Isso é um dos. Então, acho que a parte de processo é fundamental. E sem falar também que quando você tem ele padronizado, você consegue otimizar, consegue melhorar. Você falou mesmo a questão mesmo do McDonald's, que é justamente, lá você tem uma padronização de todas as etapas, todos os processos. Isso facilita o controle e o manuseio. Quando eu não tenho um processo padronizado, eu tenho uma discrepância entre as operações. Eu tenho um profissional que ele atua mais rápido, aí tem outro que ele é mais devagar, tem outro que é mais assim, então eu tenho uma discrepância de resultado. Isso não é o ideal do ambiente corporativo. O ideal é que você tenha todo mundo fazendo, para eles otimizarem cada vez mais suas próprias atividades, para cada um ser o melhor na sua atuação cada dia, certo? Sim. Eu não posso ter o melhor em cada um, mas eu tenho que eles sejam melhores executando as suas atividades. E tem um time realmente plural, que eles possam atuar em múltiplas áreas, certo? Sim. Justamente para poder compensar todas as mudanças que é essa equipe. Isso mesmo, um pouquinho todo dia agora. Sim, sim. Eu vi que a Cleide também aqui entrou, do Beleza Nolasco. Ela também está participando do projeto, também está junto aí nessa construção, né, da padronização dos serviços, da criação do clima organizacional, buscando identificar aí, né, como ela pode melhorar os processos e ser mais produtiva, né? Eu vejo que, por exemplo, no caso dela, que é salão de beleza. Às vezes, o salão de beleza, ele quer fazer várias coisas. E aí, ela está passando justamente por esse processo. Ela é muito boa em colorimetria, né? Então, vamos explorar isso. A Cleide, ela é excelente no processo de cor. Então, vamos criar, né, a identidade da Cleide como uma cabeleireira especialista em cor, né, em terapia capilar. Qual é o diferencial né, do salão de beleza dela? A experiência que eu falo com ela, né? Ela está aí até comentando que quando eu chego lá, minha mente sai das preocupações e elas oferecem um ambiente muito rico, né? Que às vezes a gente não encontra. E às vezes eu chego ali para fazer uma massagem, aí eu vou fazer uma hidratação no cabelo, aí eu já recebo
uma LED terapia, aí eu já tenho uma massagem com óleos essenciais de lavanda, aí já me cria ali uma experiência única daquele ambiente, né? E é um pouquinho, realmente, como a Lorena falou, um pouquinho cada dia, né? Então, o que é que eu posso agregar de valor aqui agora? E aí, fazer dar certo e conseguir medir, né? Isso que é o protótipo. Realmente, às vezes, o pessoal vê um nome assim, acha que é muito robótico. Ai, meu Deus, o Sebrae só quer que eu invente coisas, né? Eu crie algo muito diferente, algo inovador, e às vezes a pessoa acha que o inovador é aquilo que não existe, e tem que criar algo que não existe em lugar nenhum. Mas é como Uhum. a gente fala, né? Na natureza, a gente copia também os exemplos do que já vem dando certo, né? Às vezes nada se cria, tudo se copia ou se reinventa, né? Na verdade, se reinventa, Isso. né? Você falou agora Sim, de aí, Cleide, eu estava lá agora, estava agora sim, lá à tarde lá junto com ela, e realmente lá é um sim, universo, né? Você não sim, vai a questão só para um serviço específico, tem uma gama de serviços que o objetivo maior é cuidar da pessoa. É tanto que até por isso, mais que eu vou lá só poder fazer um encontro com ela, você sai melhor porque são várias oportunidades. Tem da parte nutricional, a parte estética, aí tem a parte de cabelo, tem tudo, assim, é isso que ela falou, pronto, é o acolhimento lá, é um espaço de acolhimento do ser humano. Então, a isso, parte inovadora, justamente essa parte, o que ela está querendo não é só aumentar, por exemplo, a questão dos indicadores de vendas, mas o fato principal é aumentar a satisfação, é aumentar o isso, comprometimento com o cliente, aumentar esse sim, serviço, o máximo que você pode auxiliar o cliente nesse desempenho. Porque lá, o espaço é muito bacana, acho que o principal objetivo dela, da mesa de inovação, é isso. É o que eu posso fazer de melhor para poder satisfazer ainda mais o meu cliente. Poder que ele sim. sinta cada vez mais confortável dentro do meu universo, né? Sim, se ele veio até mim, que eu acolha da melhor forma, né? Possível. É, não, E maravilhoso. Lá é. sim, e eu acho que a gente precisa, a gente tem tanto processo tecnológico dentro da empresa, e aí esquece que também a gente precisa primar por esse processo humano, né? E se o cliente procurou a minha empresa, é porque ele busca algo diferente daquilo que ele não encontrou em outro local. Então, que eu ofereça a melhor experiência, né, para aquele cliente. Isso através da criação de protótipos, da melhoria dos processos internos, né? E os indicadores de desempenho são muito importantes nesse sentido. Eu queria Com que você certeza. deixasse uma mensagem, né, final para a gente aí, encerrar nossa live, né, que foi bastante produtiva. Eu acho que a gente conseguiu. Se deixar, a gente vai ter assunto aí até mais tarde, mas Isso. voltando sempre para a questão dos indicadores de desempenho, né? E aí na semana que vem eu vou fazer uma outra live falando sobre gestão financeira, já puxando esse gancho aí, né, dos indicadores de desempenho. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, que você trouxesse aí um pouco mais, né, do que é que o projeto pode oferecer, do que é que o Manuel tem de conselhos também para trazer para a gente. Não, tranquilo. Muito obrigado. A questão que eu deixo hoje é mais uma atividade para que vocês possam relacionar, vocês podem fazer em casa, que é justamente pensar como eu posso aumentar, assim, quais indicadores. Se eu pegar o meu faturamento, o meu custo, o que está, assim, se eu fosse pensar numa árvorezinha, pensa numa árvorezinha. Então, a gente pega a partir do galho lá de receita, a gente vai começar a puxar vários ramos. E cada ramozinho a gente vai colocar uma área que está conectada nesse faturamento. Então, cada esse galho que você vai colocar nesse ramozinho vai ser justamente o indicador de desempenho. E aí você vai pensar como eu posso aumentar esse indicador. Se você for parar para analisar depois de fazer essa analogia, tanto para aumento de faturamento como para redução de custo, você vai ver que você vai ter várias estratégias ali. É uma atividade, acho, bem sensacional. Você vai ver várias estratégias de como aumentar cada áreazinha, cada galho, para poder alavancar tanto o meu faturamento quanto reduzir os meus custos, tá certo? Eu acho que essa atividade, essa reflexão, vai ser fundamental para que vocês possam fazer, seja na sua empresa, seja na sua vida. Vocês podem começar a fazer essa análise, que aí você vai conseguir conectar com seus objetivos na estratégia da empresa. E a outra coisa que Sim, eu
deixo para vocês é deixar tanto o contato, certo? A participação do projeto Ali, certo? Que ele acontece semestral. São 5 ALIs aqui em Feira de Santana, onde você pode entrar em contato, seja a questão pelo Sebrae, e procurar a parte de agente local de inovação, ou através na nossa sede, que é no edifício Xamã, logo ao lado do Shopping Boulevard, ou na frente do Hospital Unimed. Certo? Procurar lá, deixar seu contato, que aí um dos agentes locais vai entrar em contato com suas empresas para poder realizar esse serviço de inovação. Porque a gente pode inovar, sim, sem precisar gastar nada. Porque inovar é fazer diferente, certo? Fazer melhor. Muito obrigado, Mari, por tudo. Obrigado pelo espaço. É a primeira live que eu estou participando. Então, Sim. acredito que eu tive alguns erros na questão de olhar, está valendo muito bacana, mas muito obrigado por tudo, tá certo? Sim, sim, com certeza. É uma parceria aí que eu gosto de salientar, né? Entre contadores e Sebrae, que nós somos parceiros. Inclusive, eu participo do programa do Sebrae Contador Parceiro, né? Onde a gente entende o principal objetivo, né, do contador para uma micro e pequena empresa, né? E aí o Sebrae, com certeza, é o nosso parceiro para que a gente seja também, né, nós contadores sejamos também agentes, né, não só de inovação, mas também de melhora na produtividade. Muitíssimo obrigado. Mandar um abraço aí para a Lorena que está mandando mensagem. Um abraço, Lorena. Muito obrigado. Cleide, todo mundo está participando desse ciclo. Mari, muito obrigado mais uma vez. Agradeço imensamente. A live foi ótima. Agradeço você também e agradeço a todo mundo aqui. Até breve, gente. Tchau, tchau. Até breve. Tchau.